Eu descobri que meu marido vinha silenciosamente enviando dinheiro para uma mulher estranha por 11 meses seguidos, $2.000 todo mês, no mesmo dia, na mesma hora, com o mesmo memorando, porque você importa. Eu costumava acreditar que eu era a única que realmente conhecia aquele homem, aquele que me segurou na chuva após um aborto espontâneo, que largou tudo numa obra para me levar às pressas ao pronto-socorro quando minha pressão arterial caiu durante tratamentos hormonais de fertilidade. Pensei que se houvesse segredos entre nós, seriam coisas pequenas, como quando ele mentiu sobre estar sem leite, mas saiu discretamente para comprar meu sorvete favorito. Mas dessa vez não era sorvete, não eram flores, era dinheiro enviado regularmente, enviado silenciosamente, enviado com uma quietude assustadora, como se eu não existisse. Lembro-me do dia em que vi aquele extrato bancário, uma chuva leve caía em Austin, o céu pálido cinza, como meu coração. Liguei para Daniel 3 vezes, sem resposta. Naquela noite, sentei na frente da tela do computador, conferindo cada transação, e quando o nome M. Evans continuava aparecendo, meu coração parecia estar sendo esmagado. Não sabia quem ela era, não me lembrava de nenhuma conhecida com aquele nome, mas quanto mais eu investigava, mais mergulhava numa espiral de dúvida, raiva e dor. Não sabia em que fase do nosso casamento eu estava entrando, perdão o colapso, mas sabia que tinha que descobrir a verdade, porque, depois de 7 anos esperando um filho que nunca veio, eu não poderia me perder também. Daniel não disse uma palavra, mas naquela noite, no jantar, colocou silenciosamente um pedaço de peixe no meu prato, e depois abaixou os olhos de volta ao seu arroz branco simples. Eu quis perguntar, eu realmente quis, mas minha garganta parecia encravada de espinhos. Não sabia por onde começar sem destruir tudo. Depois da refeição, ele se levantou para lavar a louça. Eu fiquei em silêncio no sofá cinza gasto, a luz da cozinha lançava um brilho suave atrás dele naquele quadro. Daniel não era mais o marido que eu amava ferozmente. Era um estranho vivendo na mesma casa, respirando o mesmo ar, mas com o coração fechado. Fiquei acordada até quase as 2 horas da manhã, finalmente sem aguentar mais. Abri o laptop e chequei a conta bancária de novo, todo mês, na mesma hora, uma transferência de $2.000, tudo para a mesma pessoa, M. Evans. Cliquei para procurar aquele nome, vasculhei redes sociais, empresas, antigos contatos, nada, um vazio, um buraco sem rosto, sem nome, sem pista. Mas o memorando de cada transação era assustadoramente igual, porque você importa, você vale a pena. Quase enlouqueci. No dia seguinte, fui trabalhar sem me preocupar com maquiagem, cabelo preso de modo descuidado, olheiras profundas o bastante para ninguém perguntar. Jenna, minha melhor amiga, olhou por um momento, antes de me puxar pelo corredor. Você está bem? Ela perguntou. Eu apenas balancei a cabeça e, como uma bêbada, contei tudo, o dinheiro, o nome estranho, o silêncio de Daniel, a impotência que se arrastava há 7 anos. Jenna ficou quieta por um momento, depois olhou para mim. Quer que eu verifique? Sei que conheço alguém no banco. Eu assenti. Nunca na minha vida precisei tanto de alguém. Jenna era a única esperança naquela névoa de confusão. Naquela tarde recebi uma mensagem dela, apenas uma linha, aquele nome. É seu nome de solteira, Izzy. Congelando, meu cérebro girou. Eu era M. Evans antes de me casar e assumir o nome dele, desabei chorando ali mesmo na minha mesa. Meu marido vinha enviando dinheiro para mim, silenciosamente pagando contas de hospital por tratamentos que escondia dele, às vezes assinando secretamente para dívidas hospitalares, para poupar o stress dele, mentindo que o seguro cobria tudo, enquanto drenava minhas economias pessoais. E ele sabia de tudo, mas não disse uma palavra, não culpou, não elevou a voz, apenas enviava o dinheiro todo mês, como um relógio, com o mesmo memorando, porque você importa. Naquela noite, não sabia se deveria ficar com raiva ou amá-lo mais. Quando ele entrou no quarto, eu estava sentada na cama, o brilho do abajur caindo sobre meu rosto cheio de lágrimas. Não disse nada, não precisava perguntar mais. Olhei para ele por um longo tempo, e pela primeira vez em meses, estendi os braços e o abracei forte, tão forte que ele não perguntou porquê. Naquela noite, Daniel não perguntou porque eu o abracei, apenas me envolveu com seus braços, suavemente, como se tivesse medo de eu quebrar se segurasse com força demais. Aquilo era familiar, mas estranho, como na primeira vez que nos abraçamos, entre coisas não ditas. Na manhã seguinte, antes de eu estar totalmente acordada, Daniel deixou um bilhete dobrado no travesseiro ao meu lado. Sua caligrafia ainda era limpa, levemente inclinada para a esquerda, com uma única linha: se você quer ir a algum lugar, vamos neste fim de semana. Não para fugir, mas para respirar de novo.
Olhei para o bilhete por um longo tempo, depois sorri suavemente, como se uma parte congelada do meu coração começasse a descongelar. Naquele fim de semana, Daniel nos levou até Galveston, uma pequena cidade litorânea a poucas horas de Austin. Não conversamos muito no caminho. O rádio do carro tocava suavemente, melodias tranquilas, nos levando a um silêncio confortável. Apoiei minha cabeça na janela, observando a luz do sol dançar entre as árvores ao longo da estrada. Sem perguntas, sem ressentimentos, apenas o zumbido constante do motor e uma estranha sensação de segurança crescendo dentro de mim. O mar em Galveston estava calmo naquele dia, o céu não muito claro, brisas salgadas passavam pelos meus cabelos, como se estivessem curando feridas invisíveis que se agarraram ao meu peito há anos. Daniel descansou a mão nas minhas costas enquanto caminhávamos na areia, não a pegada forte de nossos dias apaixonados, mas uma leveza suficiente para me mostrar que ele ainda estava ali. À noite, jantamos em um pequeno restaurante de frutos do mar perto da praia, a mesa coberta com toalha azul turquesa, luz suave amarela e risadas baixas das mesas próximas. Pedimos uma porção de ostras grelhadas e 2 cervejas geladas. Quando nossos copos se encontraram, Daniel olhou para mim e disse em silêncio: "Desculpe por ficar em silêncio tanto tempo. Eu temi que, se falasse, você se sentiria uma carga. Não queria que pensasse que eu te abandonei, só queria que você soubesse, para mim, você ainda é a coisa mais preciosa, quer tenhamos um filho ou não." Mordi o lábio para não chorar. Parte de mim ainda carregava cicatrizes de anos de tentativas inúteis, noites instando remédios sozinha, resultados negativos intermináveis. Mas agora, com o homem na minha frente dizendo que eu ainda era tudo para ele, sem condições, aquela dor parecia finalmente se aliviar. Dei um pequeno sorriso, batendo a baqueta na borda da taça de cerveja. "Então, se eu dissesse que queria adotar, o que você pensaria?" Daniel fez uma pausa, olhou fundo em meus olhos e, depois de um momento, assentiu. "Se isso te faz feliz, então, para mim, essa é a resposta." Eu assenti de volta. Parecia que eu tinha acabado de passar por uma porta antiga, trancada há muito tempo, não para esquecer o passado, mas para seguir em frente, com um coração que não tinha mais medo de se partir. Uma semana após a viagem a Galveston, enquanto tomávamos café da manhã, o telefone de Daniel vibrou. Ele olhou para a tela, hesitou, depois atendeu e saiu na sacada, pela porta de vidro. Vi suas costas se enrijecerem, sua mão segurando levemente o corrimão. Ele não disse muita coisa, apenas: "Sim, entendo, e claro, mãe, descanse." Quando voltou, não perguntei, mas seus olhos já disseram tudo. 3 dias depois, estávamos em Dallas, onde minha sogra morava sozinha, numa casa grande com um pomar de laranjeiras no quintal. Ela nos recebeu com uma expressão severa, não zangada, mas sem calor algum. Entrei carregando uma sacola de doces de uma padaria que ela costumava gostar, forçando um sorriso. "Oi, mãe." Ela apenas assentiu. O jantar daquele dia foi pesado. Minha sogra falou pouco, mas cada palavra era como uma agulha perfurando o silêncio entre nós. "Daniel," ela disse, sem olhar para mim. "Conhece a sobrinha dela, acabou de se divorciar, jovem, bonita, e, mais importante, pode ter filhos." Meu coração saltou no peito. Daniel colocou o garfo na comida, sem uma explosão, sem reação imediata. Apenas olhou para ela por um longo momento e então disse lentamente: "Mãe, se você está procurando alguém com um outro, está se esquecendo, casei com uma pessoa. Uma mulher que esteve ao meu lado por 7 anos, por tudo, sem uma única reclamação. Ela é minha esposa e se você não aceita isso, não há motivo para continuarmos tendo jantares tão embaraçosos." O ambiente ficou quieto. Minha sogra ficou em silêncio pela primeira vez. Eu vi Daniel se levantar por mim, tão claramente, não com gestos silenciosos ou olhares confortáveis, mas com palavras claras, firmes. No caminho de volta não disse uma palavra nem Daniel, mas no carro, ele se inclinou e segurou minha mão com firmeza, resoluto, como se tivesse declarado ao mundo que, independentemente de tudo, eu era a única que ele escolheu. Na semana seguinte, encontrei uma postagem sobre uma menina de 6 anos para a adoção. Ela tinha cabelos cacheados, pele marrom quente e olhos grandes, tristes. Ninguém a reivindicou. A nota tinha uma linha única: "Ninguém a espera." Essas palavras me pararam. Fomos ao centro de acolhimento, numa manhã ensolarada. Quando me ajoelhei para conversar, a menina olhou para mim por um momento, depois perguntou suavemente: "Você é minha mãe?" Eu comecei a chorar. Não há uma resposta perfeita para essa pergunta, mas, naquele momento, meu coração soube: sim.
Se eu pudesse amar, esperar, abraçar uma criança que não nasceu do meu sangue, mas que foi unida pelo destino, então, sim. Eu estou aqui. Formalmente, entregamos os papéis de adoção para a pequena no início de outubro, após 3 visitas e horas de conversas com assistentes sociais. Ela tinha um nome único, mas, quando perguntei, ela apenas deu um sorriso suave e disse: "Acho que sou uma estrela perdida." Olhei nos olhos dela e não sabia se ria ou chorava, talvez ambos, porque por tantos anos, eu também tinha sido uma estrela perdida, uma deriva em sonhos de maternidade, ultrassons vazios e desesperança silenciosa que me sufocava. E agora a tinha encontrado de uma forma estranha, lenta, mas mais bonita do que eu jamais imaginei. Daniel aceitou tudo com mais suavidade do que eu esperava. Não disse muito, mas ações pequenas, como ficar acordada até tarde para dobrar o vestido dela, ou colocar um cartaz dizendo quarto na porta do quarto de hóspedes, fizeram meu coração doer. No dia em que ela se mudou oficialmente para nossa casa, caiu uma chuva leve, uma garoa de início de estação, suave e pura. Segurei um guarda-chuva sobre ela enquanto passávamos pelo portão do centro de acolhimento. Ela segurou minha mão, olhou para cima e perguntou: "Posso te chamar de mamãe já ou tenho que esperar?" Apertei sua mão mais forte, não respondi, apenas me abaixei, beijei sua testa suavemente. "Você pode me chamar assim quando estiver pronta. Esperei tempo suficiente por você." Naquela noite, nos sentamos para o nosso primeiro jantar em família, um simples espaguete, mas comendo com entusiasmo. Daniel ficava nos olhando, sorrindo, sem dizer uma palavra. Sem TV ligada, sem telefones, sem silêncios constrangedores, como antes. Apenas o cheiro de comida quente, o tilintar suave dos pratos e uma sensação que achei que tinha sumido desta casa há muito tempo, o sentimento de ser uma família. Algumas semanas depois, escrevi uma carta, não para enviar, mas para guardar comigo, para Daniel e para mim. "Querida criança que veio atrasada, você não nasceu do meu corpo, mas nasceu do meu coração, e isso às vezes é ainda mais sagrado. Já pensei que não era suficiente, que era uma esposa fracassada, uma mulher imperfeita, mas então você veio e percebi que o amor não precisa de sangue para enraizar. Precisa apenas de tempo, e o coração encontrará seu caminho para florescer. Obrigada por me escolher." Enrolei a carta e coloquei numa caixinha de madeira no canto do móvel, ao lado de testes de gravidez antigos, meu diário de tratamentos médicos, e a primeira foto de Aara na grama do quintal. Não foi a jornada que eu esperava, mas talvez fosse a mais verdadeira para mim, porque no final, percebi que nem sempre conseguimos o que queremos da forma que imaginamos. Mas se permanecermos pacientes, gentis, vivendo com o coração aberto, as coisas que importam encontrarão seu caminho até nós, de uma forma diferente, em um tempo diferente, mas sempre, sempre, no momento certo. A vida, agora, não mais silenciosa. Todas as manhãs, em vez de um despertador solitário e do gotejar do café na cozinha, nossa casa vibrava com o rastro de pequenos pés correndo, chamadas de mãe, pai, do próximo cômodo, desenhos rabiscados nas paredes da sala. Tudo trouxe um novo ritmo, não perfeito, não de conto de fadas, mas real, vibrante, de uma forma quase milagrosa. Ela fazia perguntas que eu nem sempre sabia responder. "Você acha que eu pareço com você, mamãe? Você tinha medo de dormir sozinha quando era pequena?" Ou às vezes, num sussurro: "Se eu tiver um irmão ou irmã algum dia, você ainda vai me amar?" Eu me ajoelhava, olhava nos olhos dela, respondendo com toda a verdade que meu coração guardava. Eu te amava antes mesmo de ver seu rosto, e nada, ninguém, jamais mudaria isso. Daniel também mudou. Ele não era mais apenas o homem silencioso ao fundo. Ele virou um verdadeiro pai, o tipo que prende o cabelo da filha com mãos desajeitadas, que passa mais de 1 hora procurando a última peça do quebra-cabeça só para terminar com o papai, e que às vezes coloca um mini cupcake na lancheira dela com um bilhete: "Tenha um dia doce, Sushin." Essas pequenas coisas, dia após dia, construíram uma casa, não uma casa comum, mas uma que parecia certa. Um domingo à tarde, sentei na varanda. Tinha acabado de chover, o cheirinho de terra molhada ainda pairava no ar. Ela apoiou a cabeça no meu ombro, segurando um livro de figuras sobre planetas. Apontou para uma página e disse: "Acho que se alguém se perder no espaço, ainda consegue achar o caminho de volta, né, mamãe?" Apertei ela mais forte. "Sim, se mantiver uma luz no coração, sempre achará o caminho de volta." Naquela noite, depois que ela dormiu, saí na varanda. A lua estava cheia e brilhante, o céu limpo após a chuva. Pensei em mim, anos atrás, uma mulher que sentava no escuro, com medo, duvidando, sentindo que todas as portas estavam fechadas. Aquela mulher acreditava que, se não pudesse ter um filho, nunca seria suficiente.
Mas, agora olhando para trás, percebo claramente, sangue não define maternidade. É uma escolha de ficar, de amar, de confiar, mesmo quando a vida desvia do caminho. Ela não veio de mim, mas ela é minha. E talvez isso seja o que é o amor verdadeiro, não ruidoso, não planejado, mas sempre chegando na hora certa, para salvar corações que achavam que estavam sem esperança. Fechei os olhos, respirei fundo e sussurrei para mim mesma: obrigada, vida, por não me dar o que eu queria, mas por me dar o que eu precisava. As pessoas certas no momento certo, da maneira certa.